Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Agradecemos e estes são momentos de alegria e de felicidade quando somos convidados a vir à nossa casa irmã, a Uniluz, aonde temos e já fizemos vários amigos, várias amizades, mas também na presença e na gratidão por pessoas novas que pouco a pouco vamos conhecendo e, como dizia nossa irmã, vamos ampliando, vamos amplificando essa grande família universal, que é o convite trazido pelo Cristo para nos irmanarmos em torno do Criador. E por isso entendemos que estes são momentos de gratidão por essa sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. Porquanto nos ajuda a entendermos de fato quem somos, quais os nossos objetivos, o que é a vida, para que nos serve, enfim, tudo isso que nós sentimos, que nós percebemos, que nós estamos lidando nos nossos dias. E não é à toa que em uma das temáticas proposta por Kardec, em uma das obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz esse item, especialmente no capítulo 17, Sede Perfeitos, aonde os espíritos superiores, e particularmente autodenominado um espírito protetor, chamado Georges, nos traz essa mensagem: cuidar do corpo e do espírito. Mas é importante, de início, compreendermos que, de forma bastante acessível, a doutrina espírita, assentada naquilo que é a proposta de Jesus, o próprio Consolador que o Mestre havia nos prometido, vai nos mostrar uma série de princípios que não nos cabe aqui no momento discorrer sobre todos, mas entre eles é o paradigma da chamada vida, que ainda em nossa esfera de compreensão, no nível e no limite da nossa evolução espiritual, ainda não conseguimos, conforme nos dizem os espíritos superiores, compreender como se dá este processo inicial de criação do eterno Criador, o Criador incriado, Deus, conforme a fala de Jesus, nosso Pai. Mas o fato é que há no universo, para além do Criador, dois elementos considerados como elementos gerais na linguagem espírita: o princípio inteligente e o princípio material. E, portanto, nesse trânsito de um processo evolutivo, este princípio, este ser incipiente, vai no contato com o elemento material, se desenvolvendo ao longo de várias transições e eras. E os espíritos vão, para efeito didático, nos classificar em reinos mineral, vegetal, animal e hominal. A partir desse instante é que eles adotam e fazem, inclusive, em O Livro dos Espíritos, uma observação, colocando, a partir do momento em que este princípio inteligente ou princípio espiritual adentra ao reino hominal, através de algumas características, nos tornamos espíritos com E maiúsculo. Até então, a linguagem trazida pelos espíritos superiores na codificação, para caracterizar o princípio inteligente, ainda não dotado de consciência e nem necessitado de, a partir daí então, o exercício de valores e qualidades morais, é grafado com um Ezinho minúsculo, do momento em que adquirimos consciência
que estamos agora posicionados e conseguimos fazer relações na dimensão do tempo, no regime de causa e consequência. A partir daí, transitamos por uma escala de valores morais para seguir o nosso caminho evolutivo. É desse momento em diante que, pouco a pouco, espíritos como esta coletividade humana na Terra, vamos, desde as épocas mais primitivas, sendo brindados, agraciados com um instrumento para que necessariamente possamos dar conta da nossa evolução espiritual, porque de princípio e em essência, no fundo, somos espíritos. Esse é o grande paradigma, essa é a nossa essência. E o espírita que já tem algum tipo de conhecimento é convidado sempre a pensar a partir dessa perspectiva. Somos espíritos. Em inúmeros mecanismos do universo, leis que regulam a vida, que nos colocam diante de nós mesmos na relação com o mundo exterior e na relação com o mundo interior, que somos nós, necessitamos de instrumentos que são adequados a cada nível, a cada faixa deste processo longínquo e, por que não dizer, infinito de evolução constante, nos limites da criatura. Portanto, nas épocas primitivas, esta é uma imagem simbólica que nós vemos, mas que retrata bem aquelas necessidades iniciais de um ser espiritual recém-saído da animalidade, como diz Emmanuel, naquela magnífica obra chamada A Caminho da Luz, aonde nós vamos pouco a pouco nos utilizando de instrumentos, de uma roupagem que nos é necessário a fim de podermos expressar, construir, desenvolver e irmos consolidando aquilo que de fato está em nossa essência. E lá atrás os espíritos vão nos indicar que as leis de Deus estão aonde? As leis de Deus estão? É porque uma tarde chuvosa a gente fica assim meio tímido, não é verdade? Há uma certa acomodação no metabolismo. Isso ainda faz parte do nosso organismo físico, biológico. Mas o fato é que sim, as leis de Deus estão na consciência do ser espiritual. E são o guia infalível para as nossas escolhas, dado que um dos instrumentos, uma das faculdades com as quais nós estamos fomos criados, é o livre-arbítrio, que é esse meio para que possamos por nós mesmos fazer as nossas escolhas e seguirmos os nossos caminhos. É para isso que temos essas leis, as leis de Deus, que estão constituindo a todos em todos os lugares do universo. E nestes primórdios, dotados de um corpo que vinha a satisfazer ainda essa rudeza, esse princípio rudimentar do ponto de vista da inteligência e das características mais evoluídas do espírito, os nossos corpos estavam voltados, por conta da nossa limitação espiritual, para as coisas mais primitivas da subsistência. Sobretudo, a alimentação, o cuidado na ingestão de elementos que pudessem nos nutrir e que, a reboque disso, nos fizessem também a perpetuação da espécie, a preservação, porque recém-saído do filo genético de nossos parentes próximos, os símios, fomos também agraciados com um intercâmbio espiritual mais evoluído, a fim de que pudessem imprimir em um outro desses instrumentos úteis para o espírito,
que é o elo, a ponte de ligação entre a dimensão mais rarefeita, espiritual, e a grosseria de um mundo material primitivo. Este elemento, nos diz Kardec, é o perispírito, feito de uma matéria mais sutil, quintessenciada, mas que serve para esta acomodação entre duas dimensões tão distantes, o espírito e a matéria. E, portanto, haveria de ter seres mais evoluídos que viessem para este orbe, para poder dar um pouco de mistura, que pudesse fazer com que houvesse um certo progresso para estes que estariam nos primeiros momentos de sua caminhada espiritual. É assim que nós vamos entender como é funcional a misericórdia de Deus, que trouxe seres de um outro orbe, aonde lá eles não estavam mais adequados do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, dissonantes de um mundo que já estava num outro patamar de evolução. E, portanto, viriam para o mundo primitivo, como estava a Terra a essa época, para poder, ao mesmo tempo, trabalhar as suas questões morais, ajudando e impulsionando o progresso de seres primitivos no início de seu périplo espiritual. É, portanto, que vamos ver aí a necessidade de corpos limitados do ponto de vista, hoje no nosso entender, da estética, limitados nas suas capacidades intelectuais, até porque não havia ainda um suporte biológico, e aí falamos da parte neurobiológica, neurofisiológica, adequada para as expressões mais superiores dos espíritos. Portanto, ao longo desse tempo, nós vamos crescendo e vamos evoluindo, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, dado que a inteligência é o fator primordial e é a característica em essência do espírito. Quando Kardec pergunta lá em O Livro dos Espíritos, que é o espírito? Qual a resposta? Reforçamos agora o convite da nossa irmã para a integração aos grupos de estudo, porque as casas espíritas estão sempre aí a trabalhar aquele convite singelo do Espírito de verdade que nos diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo, até porque o crescimento moral está normalmente a reboque do crescimento intelectual. Portanto, é um dever nosso, de cada um de nós, cuidar da nossa própria evolução e desenvolvimento de conhecimentos que nos sejam úteis. E isso encaixa perfeitamente na nossa fala de hoje, porquanto é recente o avanço do ponto de vista do corpo humano em si, de estruturas que nos facilitaram o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento de um raciocínio de encadeamento lógico, a própria dimensão da percepção e de como nós sentimos a coisa decorre disso. O córtex humano evoluiu muito mais nos últimos 35 mil a 40 mil anos, muito pouco, dado o tempo que nós temos de evolução como hominídeos, de forma a gerar toda uma estrutura capaz de fazer essas elaborações mais superiores do nosso raciocínio, que nos permite, por exemplo, estarmos aqui dando significado a um sem número de coisas que temos inventado ao longo do tempo, através do raciocínio, das técnicas. E tudo isso se deu graças a essa evolução do corpo humano. É uma evolução que está simultaneamente atrelada e é indissociável à questão da evolução espiritual. Portanto, o convite desta mensagem de cuidar do corpo e cuidar do espírito é algo que nos parece ser inseparável, porque há uma razão para isso. Temos a tendência ainda,
mesmo diante dos conhecimentos espirituais acessíveis, de achar que somos tão somente corpos e de que o nosso corpo, ele é o gerador e causador e o fim último de tudo. E por isso, as sociedades e as culturas, ao longo das épocas, durante todo esse tempo de evolução do planeta, marcando todas as civilizações, se vê aqui e acolá tendo posturas extremadas em relação a nós mesmos, em relação a como pensamos sobre a vida. E então, é assim que o Espírito George vai trazer essa reflexão bastante oportuna. E lá, nesse item do capítulo 17, ele pergunta, ele faz um pequeno adendo aí, dizendo: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? E há uma razão para isso. Porque durante todo esse trajeto evolutivo, inicialmente buscando as coisas da subsistência, como falamos anteriormente, alimento, os encontros sexuais para a procriação, e dali a pouco as primeiras junções de pequenos grupos, as tribos, os clãs, e toda essa evolução que fomos criando utensílios e artefatos, com essa troca constante nos processos de desencarnação e reencarnação, nós vamos adquirindo evolução, e essa evolução se dá a nível material, mas também a nível espiritual. Nosso perispírito vai se modelando de forma diferente a cada passo que nós damos. E assim é que nós vamos gerando também a nossa capacidade de nos autorrecriarmos. Este é o processo de evolução que se dá a nível biológico, mas se dá a nível espiritual também. E então, dando saltos no tempo, nós vamos ver que algumas culturas e algumas civilizações vão dar um destaque imenso a determinadas características e maneiras de pensar e de utilizar do próprio corpo. Em outros estados de tempo, isso se modifica da mesma forma. Então, observando exatamente estes movimentos cíclicos das sociedades, os espíritos nos trazem essa mensagem. Com que intuito? Basicamente, no intuito de trazer luzes e de esclarecer como nós devemos ter uma melhor conduta possível para que a nossa evolução seja de maneira eficaz e que nos gere bem-estar, que nos evite desconfortos de variada natureza. Porque é assim que nós temos observados ao longo dos tempos, aqui e acolá, movimentos extremados de utilização de nosso próprio corpo. Ferimos-nos a nós mesmos. E uma destas observações feitas está aí no Evangelho. Porque algumas culturas partem do pressuposto de que a autoflagelação, que ele chama de maceração, impormos-nos, não é? Situações que nos agravem ou que nos inflijam sofrimentos ao corpo, é um sinônimo ou é um sinal de purificação espiritual. E aí, em vários países, em várias culturas ao longo do tempo, e também nos dias atuais, nós vamos verificar pessoas buscando a espiritualização exatamente através dessa maceração do corpo, infringindo ao próprio vaso corporal sofrimentos, injúrias, mutilações até. E é isso que o Espírito vem esclarecer. Então, será que fazendo essa maceração, será que infligindo ao nosso próprio corpo, nós estaremos nos purificando, nós estaremos evoluindo espiritualmente? O que vocês acham? Eu tenho um amigo que diz assim, quando faz uma pergunta, é um facilitador também lá dos nossos grupos de estudo.
valendo um voucher para nosso lar. Todo mundo se anima. Não vi um até hoje. Espírita falou em colônia espiritual legal, todo mundo se anima. E aí? Valendo o ingresso lá em nosso lar. Bônus horas, etc. Uma casinha legal, uma vizinhança boa, não é? Uma colherada de um fluido benéfico para o nosso perispírito. E aí, gente, o que vocês acham? Impor sofrimento ao próprio corpo deliberadamente, de forma a nos açoitarmos, macerarmos, nos dilacerarmos, é algo que vai nos garantir uma entrada lá na Boa Esperança, em nosso lar. Estão doidos por um voucher. Um passaporte lá, que quando chegar lá, recebidos por Lísias, olha aqui, estive lá no Uniluz. Então, o Espírito Jorge vai nos dizer o seguinte, que há dois sistemas que se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. São dois extremos, são dois polos bastante distantes um do outro, um considerando o corpo humano como a Coca-Cola do deserto, não é? Considerando que a vida reside apenas e tão somente numa existência dessa natureza. E, portanto, deveríamos buscar o prazer sem limites e deveríamos estar voltados a tudo que nos seja satisfatório do ponto de vista corporal, no campo dos sentidos, sobretudo. E lembramos também aí um outro tipo de movimento, não é? Uma outra cultura, uma outra filosofia chamada de hedonismo, que teve início e ficou marcado. Na verdade, não teve início, porque o hedonismo é ainda bem antes lá dos gregos antigos, mas que tomou um ápice a partir de um filósofo chamado Epicuro, que dizia e que pregava que a vida feliz, ela se restringe ao prazer corporal e tudo aquilo que nos permita esse prazer no campo das sensações que possamos inventar. Os ascetas, o ascetismo, é um movimento exatamente de aniquilamento do corpo, aonde a pessoa vai infringir a si mesma inúmeras privações e limitações, inclusive muitas delas de forma desmedida. Nas imagens, nós vamos ver aí algumas práticas famosas, como aquela de caminhar sobre a brasa, de pés descalços, não é? Temos também aquele outro exemplo de que pessoas que não têm uma privação, uma escassez de necessidades materiais, mas que se coloca numa falsa postura de humildade, se relegando a vestimentas adequadas, tirando de cena a alimentação que possa nutrir o nosso corpo, e um sem número de outras atitudes e atividades que vai fazer muito mais parecer ser do que ser de fato. Esse é o chamado movimento ascetista ou ascetismo. Em outra via, no outro extremo, nós vamos ver as questões materiais e ou hedonistas, que é exatamente esta procura a partir de uma perspectiva tão somente material. Eu não considero que eu sou espírito e, portanto, sendo apenas corpo, e sendo o corpo em si mesmo o gerador de prazeres, de satisfação, ou de tristeza e desconforto, de variadas formas, portanto, eu preciso dar conta dessa necessidade premente, na medida em que eu acho que eu só sou apenas esta roupagem, e que, mais ainda, como ela tem um fim, a chamada finitude, eu preciso gozar dessa vida da melhor forma e os outros que se virem. O problema não é meu, eu tenho que satisfazer a mim mesmo. Decorre daí aquilo que a nossa irmã aqui no exórdio falava, que nos afasta do trabalho. E complementaríamos o orgulho e o egoísmo.
nos afasta não apenas do trabalho, mas o orgulho e o egoísmo nos afasta de nós mesmos. Porque nos afastamos dos outros e nos afastamos da vida em essência, que é espiritual. Portanto, infligir a nós mesmos essa ordem de ideias, pensar sobre essa perspectiva, no mínimo, é um estacionamento no campo da evolução espiritual. Uma vez que já sabemos que o espírito não retroage, não anda para trás. Mas então estacionamos. E muitos são os que estão estacionados, conforme nos diz Emmanuel. Em outra observação, no livro Conduta Espírita, André Luiz faz uma revelação de suma importância, dizendo que boa parte da vida na Terra está presa às armadilhas materiais e ainda de uma filosofia antiga, mas que está mais do que nunca presente nas sociedades atuais, que é o hedonismo. Que é essa insaciedade por tudo aquilo que possa gerar algum tipo de prazer. Isso se expressa das mais variadas formas em que as tradições e as culturas vão validando em geração por geração. Sem reflexões, sem uma análise da relação de causa e consequência, sem uma capacidade mais destacada de podermos associar. Se estou fazendo isso, qual será a minha consequência? O que eu irei colher a partir destas decisões que eu tenho tomado? Ou seja, como estamos utilizando o nosso livre-arbítrio? Se voltamos para o corpo como a égide da vida, estaremos normalmente equivocados. E este equívoco nos custa dor e sofrimento. Na fala do Cristo, haverá pranto, dor e ranger de dentes. É o que nós vemos no atraso ainda em que se encontra o nosso orbe. O mundo que já deveria estar numa fase regenerada, conforme nos dizem os espíritos superiores. Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, os próprios benfeitores que assessoravam André Luiz. E esse orbe que está patinando e que está recebendo para muitos espíritos as últimas oportunidades de reencarnação. Porquanto, assim como os capelinos foram convidados e trazidos para a terra primitiva para fazer parte de um processo de crescimento, assim também seremos nós se não fizermos as escolhas adequadas e utilizarmos bem este vaso sagrado e divino que nos é concedido pela misericórdia de Deus, chamado corpo. Toda uma estrutura adequada, vitalizada, a fim de expressar as mais nobres faculdades do espírito. Este é o convite que nos é feito nesta mensagem: cuidar do corpo e cuidar do espírito. E assim, o espírito benfeitor vai dizendo, ao lado desses dois grandes partidos, ou seja, do ascetismo e do materialismo, incrementamos o hedonismo, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Ou seja, é a multidão, é a maior parte, que ainda se deleita numa postura passiva, distante dos ideais da valorização da vida, do crescimento espiritual. Daí a linguagem utilizada, mornos no amar, porque o amor é maior da lei. Nela está o resumo, a síntese de todo o universo. Então, se estamos de braços cruzados, se não estamos nos dedicando a tudo aquilo que decorre do amor, que são as virtudes, que são as qualidades éticas e morais, cuja referência maior na Terra é Jesus, estaremos assim, econômicos, displicentes, negligentes para conosco mesmo. Porque diz o Senhor que muitos são chamados, entretanto, poucos serão os escolhidos.
aquele que faz um mau uso, o uso indevido, inadequado do seu livre-arbítrio, causando dano e transtornos ao seu próprio aparelho corporal. Estes estarão comprometidos porque estarão atrapalhando o próprio desenvolvimento espiritual, posto que o instrumento do corpo é um instrumento sublime para a evolução do espírito. Então, nos convida o Espírito a refletir. Onde estará a sabedoria? Aonde estará essa tão desejada e tão buscada ciência de viver, arte de viver? Pensemos um pouco, cada um consigo mesmo. O que devo fazer? De que sabedoria ele fala? Qual deveria estar sendo o meu comportamento? O seu, o dela, o nosso comportamento. Por isso que no início dizíamos que momentos como esse e tantos outros são momentos de gratidão por esta sublime contribuição de Deus à Terra, porquanto a doutrina espírita ela vai exatamente nos esclarecer quem de fato somos, quais as nossas origens, ou seja, quem sou eu ou quem eu sou, o que devo fazer, qual é o meu destino, como atingir a tão sonhada felicidade, a paz interior. O Espiritismo, portanto, demonstra as relações que existem entre o corpo e a alma e diz que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. É óbvio, porque quando estamos lá, na dimensão espiritual, na erraticidade, que é o nosso lugar de origem, é o nosso ponto de partida, mas necessitados de estarmos em contato com uma matéria mais densa, a fim de exatamente podermos progredir. Por quê? Porque a maior missão do homem na Terra é progredir moralmente. Esse é o grande objetivo da vida encarnada. E, portanto, para que isso se faça, é necessário exatamente o corpo, que vai ser a expressão do espírito no mundo como este. Por isso que somos constituídos dessa forma. Uma harmonia de diversos sistemas que fazem a vida ser como ela é e se apresenta nesse mundo material. Então, o cuidado do corpo não exime o cuidado do espírito e vice-versa. Sobretudo no mundo material, vai ser exatamente o corpo, esse grande codificador das necessidades e das expressões do espírito. É por ele que recebemos os estímulos do ambiente, das nossas relações com o outro. É através do corpo. E é através do mesmo corpo que nós processamos esses estímulos. Sejam de que ordem for, estímulos visuais, auditivos, táteis, olfativos, palatáveis, não é? Mas muito mais do que esses 5 sentidos nós temos. Temos uma expansão hoje, a ciência já nos vai mostrar cerca de 20 a 22 sentidos capazes de serem mensurados. Os sistemas interoceptivos, aqueles que estão nos regulando de forma automática. Porque ninguém aqui, ou alguém de vocês já se pegou numa situação assim, parou ali quando chegou na chuva, não é? Molhou-se um pouquinho, o coração começou a bater um pouco mais rápido, porque caminhou mais rápido e disse assim: ah, coração, agora está na hora de diminuir a velocidade. Pare um pouco, diminua. Pulmão, abra e feche, não é? Hormônios, façam isso, façam aquilo. Isso está num processamento automático, graças a esse órgão mais nobre que temos, chamado cérebro, que se desenvolveu numa velocidade fantástica nos últimos milênios, para poder acompanhar exatamente este progresso espiritual. É uma relação indissociável, amigos. Espírito e corpo. E à medida que vamos avançando no campo moral e ético, este corpo também vai avançando. Há pessoas que ainda convivem com aquele mito:
nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Me permitam discordar disso. Não é o que as ciências, sobretudo as ciências do cérebro, apontam. Nós utilizamos sim, e utilizamos muito o nosso cérebro, quase a totalidade dele. Só que a nossa compreensão anteriormente nos limitava a pensar assim. Por quê? Porque o que está limitado é exatamente essa possibilidade de fazermos aquilo que quisermos e bem entendermos. Não. O livre-arbítrio, ele ainda está sob a égide do chamado determinismo divino. Só podemos expandir as nossas capacidades quando temos base moral para isso. E, portanto, cabe-nos crescer espiritualmente para entendermos nossos recursos mais nobres que estão ainda escondidos ou, pior ainda, estão sendo mal canalizados. Através dos excessos, através do gozo sem medida. Mahatma Gandhi diz que o homem se perde através de 4 situações. Que são mais, mas ele sintetiza porque talvez sejam as principais atividades humanas. Por exemplo, os negócios sem escrúpulos, a política sem ética, o prazer sem compromisso. E o outro vocês vão me desculpar, porque eu não lembro agora. É verdade, se alguém souber, por favor, me ajude. Mas, enfim, tudo do ponto de vista moral. Porquanto nós não podemos dar passos mais significativos, nos utilizando desse aparato que é rico, e será cada vez mais rico quanto mais nós nos engrandecermos moralmente. Essa é a lógica que está por trás dessa mensagem. É isso que esse Espírito quer nos dizer. E Kardec vai nos dizer que o corpo é esse envelope do princípio pensante, ou seja, do ser inteligente, que vemos nascer, crescer e morrer. O corpo nasce, o corpo cresce. Garanto que vocês não eram desse tamanho há um tempo atrás. Não é? Mas vamos também morrer. Mas o que morre? Qual a parte que morre? Quem morre, gente? O corpo. E nós morremos? Por que não? Porque somos espíritos. Então, o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? É o que falávamos. E temos visto aí as sociedades, as pessoas, enfim, se entregando a um sem número de comportamentos que, à luz dessas reflexões, são inadequados e, por que não dizer, são contraditórios a nós mesmos. É como aquele time de futebol que entra em campo e começa a fazer gol contra. E os caras estão lá, meu amigo, a barra é a outra. E o cara faz gol na nossa barra. Não vamos conseguir. Não é verdade? Então, os espíritos na questão 714 de um livro dos Espíritos vão dizer: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está de morrer. E aí ele faz uma pergunta em cima dessa: mas é perto da morte física ou da morte moral? O que vocês acham? As duas, muito bem. Parabéns, essa é uma casa que luta pela sua evangelização. Sim, de ambas. Por quê? Porque estes exageros, esse culto excessivo ao corpo, sem a medida moral, ética, sem o equilíbrio e bom senso, a sensatez, ela se perde, ela se torna um veneno que é sorvido gota a gota, não é? E os espíritos continuam ali a dizer que o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe é o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Mas ele não incrimina a procura do bem-estar. Se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém, ou seja, dos outros, e se não deve enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Temos visto muito isso, não é? Numa era em que
A estética, a beleza exterior tem sido tão cultuada e tão cultivada e buscada de uma forma muitas vezes excessiva e inadequada, causando malefícios ao invés de gerar benefícios. E não queremos aqui dizer que estamos sendo contrários às intervenções tão sadias e tão salutares que nós buscamos, porque técnicas, instrumentos têm sido desenvolvidos para nos gerar esse bem-estar, essa satisfação, o cuidado com o nosso corpo. Por exemplo, a medicina, as ciências da saúde, a psicologia, não é? As ciências humanas e tantas outras ferramentas que nos ajudam a desenvolver objetos, situações, técnicas para nos auxiliar, não é? A cura de enfermidades, o manejo, o controle de determinadas doenças, até mesmo fazer um design diferente nos nossos corpos, né? Outro dia eu tive aqui, eu não sei se alguém estava, mas eu falei de maquiagem. Eu não sei se vocês lembram, né? Os excessos e as ausências. Precisamos, e é bom, estarmos bonitos, demonstrando saúde, beleza, isso não há nenhum mal, não é? Um cortezinho de cabelo aqui, uma tintura acolá, por que não uma intervenção plástica, cirúrgica, a fim de remediar um pouco aquilo que parece estar meio desalinhado aos olhos de muitos. Não há nenhum mal nisso, pelo contrário, quando isso dentro de nós está unido com um esforço no crescimento moral e ético, isso nos torna ainda mais saudáveis, mais lícitos, mais autênticos conosco mesmo. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sensacional, que vem de encaixe a isto. E ele pergunta, é má? É deliberadamente má a presença da paixão em a natureza? Ou seja, ele já sabe, ele já considera que a paixão é um elemento presente na natureza. Poderíamos dizer que a paixão é uma espécie de energia psíquica. É um quanto energético que nos mobiliza a termos iniciativas, a nos direcionarmos a alguma atividade e não apenas aquela centelha flamejante que nos aproxima no regime de conjugalidade. É também isso, mas vai para além disso. Alguém muito apaixonado pelo seu trabalho faz esse trabalho de maneira muito eficaz e prazerosa. Alguém que se apaixona pela campanha do quilo vai poder ajudar aos irmãos necessitados de maneira muito nobre e muito digna. Portanto, ele já sabia desse elemento. Mas ele pergunta por quê? Se é deliberadamente má a presença da paixão. Porque muitas pessoas se perdem nos excessos das paixões. E isso descamba para o campo das viciações, das compulsões, dos exageros, das anomalias, daquilo que não é típico, que não é natural e que gera danos, prejuízos. E os espíritos responderam de que forma? Não. A paixão não é um elemento má. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Abusar dos nossos corpos, submetermos-nos a situações que são inadequadas do ponto de vista cristão, da ética de Jesus, que é a nossa referência, a nossa bússola, que é aquele que veio exatamente nos mostrar o caminho para seguirmos. Jesus não macerou seu próprio corpo. Jesus não se anulou, muito pelo contrário. Ele se entregou para dizer que a vida estoa de todas as formas, bastando a gente direcioná-la de maneira adequada, que teremos felicidade e a dor e o sofrimento cada vez será menor e menor e menor. Portanto, o apóstolo Pedro, integrado a essa ideia de Jesus, vai dizer que o corpo é um tabernáculo que oferece ao espírito a santa oportunidade de se engrandecer para a vida. É um reforço do nível de Pedro a essa ideia. E também, George vai completando nesta mensagem que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Diante de tudo isso que falamos, amai, pois, a vossa alma, porém,
Cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Devemos estar antenados com isso. E aqui fizemos um pequeno quadrinho para refletirmos um pouco, mas o tempo urge e às vezes a gente precisaria ir de até um seminário para explicar isso melhor. Mas aqui está o espírito e o corpo numa integração. Aqui está a parte que é a chamada matriz. Os nossos pensamentos, as nossas tendências, as nossas ideias, sejam aquelas que vêm conosco de reencarnações passadas, como aquela que nós passamos a desenvolver nessa própria existência, que nos faz ser como pensamos e como processamos tudo isso. E o corpo é esse elemento que faz esta ligação, essa interação com esses dois ambientes, dando muito mais a parte sensorial, é o como sentimos e como respondemos. É a resposta desses estímulos. Portanto, há de haver essa integração para que na nossa essência, como espíritos que somos, possamos dar conta desses objetivos. Cada qual vem à Terra com suas particularidades, suas provações, suas expiações, a fim de continuar simultaneamente resolvendo coisas infelizes que foram feitas no passado e aprendendo coisas novas num processo de expansão espiritual, progresso moral. Vamos mostrar então aqui alguns danos e inúmeros exemplos vocês podem pensar, etc., de danos ao corpo e ao espírito. A alimentação inadequada, né? Cada vez mais a gente está aí nesse consumo desenfreado de produtos industrializados, usando, às vezes, o argumento de que não temos tempo mais para nada e que só fazemos trabalhar, resolver problema, é problema daqui, acolá. E por que não podemos nos adequar e rever? Temos tantas capacidades de fazer tantas coisas e parece que não estamos conseguindo gerir a nós mesmos. E isso é uma das infrações que cometemos com o nosso corpo. Intoxicarmos-nos de substâncias e de elementos que são danosos à nossa saúde biológica e à nossa saúde mental. Porque há alterações psíquicas, psicológicas, a partir de determinadas alimentações, a partir de determinadas ingestões de substâncias, alcoólicos, drogadição, substâncias químicas que alteram a consciência, sejam de ordem natural ou sejam de ordem sintética, sintetizadas em laboratórios, e os nomes variam, os mais diversos. O sedentarismo, não é? Parece que as nossas energias se esgotaram de uma vez por outra. Precisamos ir à CELP e botar o dedo lá no transformador. Porque muitas dessas coisas são exatamente pelo uso indevido do nosso corpo. Por uma falta que nos faz de fazermos um mergulho interior para estarmos melhor conosco mesmo. Delegarmos um tempo para as orações, meditar sobre as coisas mais importantes da vida e começar a fazer um sistema de priorização. O que me serve e o que não me serve. Enfim, não é? E o Espírito Jorge continua dizendo: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer. A culpa não é do corpo. A culpa é nossa, porque somos nós que decidimos. Não é? Lembro-me agora uma situação em que o querido Chico Xavier, um exemplo fenomenal para todo mundo, trabalhava de 5 da manhã, às vezes até às 8, 9, 10 da noite, ia lá para o centro, atender as pessoas, atender aos espíritos, fazer essa ponte, não é, com a mediunidade dele, etc, etc. E a um determinado momento, ele doente, estava mal, estava ruim lá, e tinha chegado do trabalho e ia para o centro. E olhou, não tenho nenhuma condição. Ele mal conseguia mexer o braço. Dali a pouco ele se deu conta, mas existem pessoas que me aguardam, que me esperam. Eu preciso atendê-las, eu preciso dar o meu gesto de carinho, de acolhimento. Uma característica é que um dia, quando nós tivermos educado bem o nosso espírito
vamos poder fazer isso com o nosso corpo. Aí ele se afastou um pouco do corpo, num processo de desdobramento simples, olhou para o corpo e disse assim, olha, se você quiser ficar aí, fique, porque eu vou. E foi, e o corpo veio atrás, e se encaixou lá e deu tudo certo. É uma brincadeira singela vindo do Chico, mas que diz exatamente isso, é o nosso livre-arbítrio que interfere no nosso corpo, e não o contrário. É preciso ter consciência disso, não é? Enfim, isso daqui a gente já falou. E aí, o apóstolo Paulo, para finalizar, indo para o final, vai dizer, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que é santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. E ele prossegue no verso seguinte, dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É um empréstimo que precisamos zelar, que precisamos multiplicar aquilo que nós viemos fazer, do ponto de vista do belo, do justo, do bom, do que é digno, do que nos impulsiona para o progresso. A perfeição, portanto, está nas reformas que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai e mortificai-o, o espírito. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único meio de alcançarmos a perfeição. É assim que finaliza o Espírito G hoje. E aqui vem uma série de orientações que o tempo já não vai mais nos permitir. Mas sim, ganhei um bônus hora, tá vendo? Então vamos lá. Isso, mas é importante, essas orientações são de André Luiz. Está no livro Conduta Espírita, capítulo 34 e capítulo 35. Então, o corpo é o primeiro empréstimo trazido à carne. Portanto, precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não se exceder em atitudes superiores à própria resistência. Nem também confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Um grande número das criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Achamos que somos peixe, né? Não diz que peixe é que morre pela boca? Não é verdade? Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Desfazer ideias de temor ante moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. Acrescentaríamos aqui também as técnicas das áreas de saúde. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sim, porque o pensamento ele é o ponto de partida para tudo que somos e como sentimos. E por fim, aquela conhecida reflexão do apóstolo Paulo, lá na sua primeira epístola aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe.